Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Essa é a aula 1 do curso Meu Plano Minhas Regras. Para quem não me conhece, eu sou Amanda Colusso, mais conhecida como Rainha do Planejamento. E como é que vai funcionar esse curso? Por que eu lancei esse curso? Enfim, por que eu lancei esse curso? Porque eu via muitos cursos de planejamento que ensinavam as coisas de forma genérica e eu não acredito nesse método, tá? Eu acredito que cada um tem uma forma de funcionar, cada um com a sua própria individualidade, com as suas especificidades, às vezes a forma que foi criada, a personalidade, tem tantos fatores que influenciam e eu via que os cursos tentavam colocar vocês em caixinhas. E eu não quero vocês dentro de caixinhas. Planejamento não é sobre isso, é sobre liberdade, não é sobre controle, é sobre estratégia. E eu quero ensinar e passar tudo isso para vocês, tudo bem? Esse curso é uma parte que eu considero um match entre eu e vocês, para vocês verem como que eu funciono, se vocês gostam do meu jeito de dar aula, da minha didática e se a gente dá match mesmo. É isso mesmo, não tem muito mistério, tudo bem? Porque ao final dessas 3 aulinhas, a gente vai ter uma aula hoje, uma aula amanhã e uma aula depois de amanhã. E no dia 5 de abril, eu vou estar lançando com vocês o método Meus Planos, Minhas Regras. E eu quero que vocês já saibam como eu funciono antes de tudo isso, tá bem? Essa é a primeira aula. E nessa primeira aula, gente, eu tô com a colinha aqui porque eu não quero deixar de passar nada pra vocês. Eu não quero esquecer de nada. Então eu tô aqui com o meu computador, se eu olhar pro lado, é por isso. E eu tô aqui com o meu caderninho, que vocês já sabem que eu amo. Então, inclusive, já chamando a atenção, se você não está com o seu caderninho aí, eu já vou avisar, tem muita coisa para anotar, vocês vão aprender muita coisa sobre vocês e sobre um planejamento eficaz, mesmo já na aula 1. Então, se você não está com seu caderninho, enquanto eu bebo uma água, você vai ali buscar. E pronto. E aí, eu vou começar falando com vocês a coisa que vocês mais perguntam pra mim. Amanda, como que eu paro de procrastinar? Ai, eu procrastino muito, eu deixo muito as coisas pra fazer depois e aí quando eu vejo, eu tô atolada de coisas e eu não sei o que fazer e meu maior problema com planejamento é esse. Então, eu quero começar falando sobre isso e sobre a mentalidade da procrastinação e sobre o porquê que você procrastina. Eu vou te explicar exatamente por que acontece isso, tá? Então, o que acontece? Figurativamente, metaforicamente, a gente pode trabalhar com um conflito entre 2 cérebros. O que acontece dentro de você? Você tem um cérebro que a gente chama de cérebro reptiliano e você tem um cérebro que a gente chama de neocórtex, tá? O cérebro reptiliano, ele está encarregado em te deixar em segurança, em te deixar em situações confortáveis, em proteger você. Enquanto o neocórtex é aquela parte do seu cérebro mais objetiva, tá? Aquela sua parte do pensamento mais racional, tudo bem? Então, o que acontece? Quando você tem uma atividade para fazer que te tira dessa zona de conforto, que te tira do seguro, do que o seu cérebro reptiliano configura como uma situação segura, que ele já está acostumado, ele dá aquele alerta. Será que você precisa fazer isso? Melhor deixar para depois, hein? Melhor não. Melhor não fazer, sabe? Então, essa é a parte, aquela vozinha que você ouve na sua cabeça falando, deixa para depois. É o seu cérebro reptiliano falando. E não o neocórtex. O neocórtex é o que vai, tipo, você tá vendo que a data tá chegando? Então, o que acontece? Vamos lá, senão você vai ter que deixar pra última hora. E o outro tá falando, não, dá tempo ainda. Entendeu como é que funciona? E é exatamente isso que tá acontecendo dentro do sistema neurológico seu, tá? Então, o que acontece? Tá, mas Amanda, eu sou assim, como é que eu faço pra mudar? O que acontece? Isso fazia sentido antigamente, quando a gente era caçadores, que a gente não tinha toda a tecnologia ao nosso alcance como a gente tem hoje e que a gente realmente enfrentava situações de perigo. E como a função do nosso cérebro reptiliano é proteger a gente dessas situações, faz sentido, né? Ele te alertar, se pá, você não precisa... gente, se pá é talvez, tá? Na minha cidade. Talvez você não precise caçar. Talvez você vai ali, pega uma frutinha, coisa pouca, coisa boa, vamos te deixar em segurança que você tem que ficar vivo, tudo bem? Só que hoje em dia a gente não tem mais essa necessidade.
Então não faz mais sentido ele estar sempre funcionando, tentando deixar a gente numa situação confortável, tentando deixar a gente numa situação segura. Então o que você tem que fazer para ele entender que não faz mais parte do seu dia a dia essas situações desconfortáveis? Fazer situações desconfortáveis se tornarem confortáveis. E como é que você vai fazer isso? Se desafiando a ter hábitos diferentes, a fazer coisas diferentes, a transformar aquela situação que antes não era segura em uma situação segura. Porque, à primeira vista, o que seu cérebro vai falar? Não, não faz isso. Não, não vai. Não, é melhor ficar aqui assistindo Netflix. Mas depois, conforme você vai criando esse hábito, e por isso que criar hábitos é muito importante, ele vai entendendo que aquela não é uma situação mais confortável, que aquela não é uma situação mais perigosa, que aquela não é uma situação mais de insegurança, mas que você pode realizar essa tarefa e que fica tudo certo. Só que para você saber exatamente como você vai trabalhar isso dentro de você, você precisa saber por que você procrastina. E eu listei aqui 10 possíveis causas para essa procrastinação. Lembrando que elas podem se sobrepor, inclusive você pode ter as 10. E não tem problema. O importante é você identificar o porquê que você procrastina para você poder trabalhar isso em você, para você moldar essa estratégia dentro de você e saber, se eu estou procrastinando por causa disso, é assim que eu tenho que mudar. Tudo bem? Então, vamos lá! Primeiro motivo do talvez por que você procrastine: perfeccionismo. A gente tem muito medo de que as coisas deem errado. A gente acha que se não sair perfeito, já deu errado. Tá feio, não serve, ficou horrível. É essa autocobrança que a gente tem mesmo. Então, esse pode ser um dos motivos que você tenha do porquê você procrastina. Motivo número 2, falta de tempo. Como assim, Amanda, falta de tempo? Talvez você seja aquela pessoa que realmente não cabe no seu dia fazer todas as coisas que você tem que fazer. Então, o que você tem que se perguntar é: qual dessas atividades realmente é prioridade? Qual dessas atividades realmente precisa caber no meu dia? Porque senão realmente você vai ter falta de tempo. Tipo, você quer ir pra academia, ir no parque, passear com as amigas, ir ver um filme, ter tempo pra descansar, estudar, trabalhar 8 horas, mínimo, e dormir 8 horas por noite. Só aí seu dia já acabou, entendeu? Você quer fazer tudo no mesmo dia. Então, realmente, talvez o motivo da sua procrastinação seja por falta de tempo. Não dá hoje porque hoje eu tenho X, Y, Z pra fazer. Então, avalie isso daí. Falta de energia. Você se alimenta bem? Você dorme bem? Você se sente... Quando você acorda, você já acorda cansado? Porque esse é um problema de falta de energia. Talvez esteja na sua alimentação, talvez esteja na falta ou no excesso de exercício físico. Então, são coisas que você tem que averiguar e verificar. Um motivo bem perigoso do talvez porque você procrastine é funcionar bem sob pressão. Essas pessoas existem, talvez você seja uma delas. E o que acontece? Qual é o problema de funcionar bem sob pressão? Porque sempre que você deixa para a última hora as coisas, você consegue fazer. E isso, tudo certo. Se isso não é uma coisa que te incomoda, não estou aqui para mudar quem você é. Muito pelo contrário. É pra gente sempre trabalhar o processo de aceitação do que a gente é e o que a gente pode melhorar, a gente conseguir melhorar juntos, tudo bem? Agora, o que acontece com quem funciona bem sob pressão? Geralmente, ele se sente mal todo o período anterior ao momento que ele vai começar a funcionar, porque ele se sente inferior, que ele não consegue fazer as coisas, que ele é um fracassado e etc. E no momento que ele tá produzindo também, porque ele entra em exaustão, em não conseguir ter tempo para lazer, para ficar com pessoas que fazem bem para ele, para se alimentar de uma maneira adequada. Então, todos esses problemas entram muito em quem funciona bem sob pressão. Mas essa pessoa sempre consegue entregar no prazo, entendeu? Então, cuidado se você for esse tipo. Se estiver te fazendo mal, a gente precisa rever seu planejamento. Excesso de tarefas, que entra um pouco na falta de tempo. Às vezes você tem muita coisa para fazer de fato. Então, talvez seja a hora de você pensar em delegar alguma dessas tarefas.
para te desafogar um pouco, realmente, tá? Depois eu vou ensinar melhor como você faz isso. Não definir objetivos ou não ter a motivação certa. O que é motivação? E não é, gente, tem uma frase assim, ó, que eu abomino, que eu odeio, que é bem frasezinha de Pinterest, que é: não é sempre que você vai ter motivação, então por isso você precisa ter disciplina. Não! Motivação sempre vai estar com você. Motivação é motivo para a ação. Se você tiver definido um motivo para a ação que faça sentido para você, ele sempre vai estar com você e ele sempre vai ser um motivo para aquela ação. Por exemplo, tenho que estudar para passar no vestibular. Para passar no vestibular é o seu motivo para ação. Se em algum momento não faz mais sentido você passar no vestibular, ou porque você decidiu que você não vai fazer faculdade, ou porque você já passou, você não tem mais aquela motivação para aquele meio, para aquela ação que você está fazendo. Então, você vai ter que mudar a sua motivação, mas a sua motivação sempre vai estar ali aliada com a sua disciplina. A disciplina vem depois da motivação que você determinou. Se você determinar a disciplina antes, a motivação ficar perdida, você não vai conseguir cumprir com aquilo que você estabeleceu para si, porque você não tem um motivo para fazer aquilo. E se você não tem um motivo, a gente já falou dos dois cérebros, os dois não vão entender por que você está fazendo aquilo e você vai largar. Tudo bem? Próximo motivo. 7, já estamos no 7, ó. Problemas psicológicos. E agora vamos falar sério aqui. Existem N doenças, N situações, principalmente pensando no momento que a gente está vivendo. E talvez seja um momento de você ser paciente com você mesmo, procurar ajuda, procurar terapia, procurar um psiquiatra, procurar alguém para conversar, porque é um momento realmente difícil. Então talvez você esteja procrastinando por problemas psicológicos. E esses problemas só são resolvidos por um especialista da área de psicologia, tá bem? Ou psicólogo, psiquiatra, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, se você está passando por isso, seu problema não é uma questão de planejamento, seu problema não é uma questão de, eu procrastino, não é uma questão de sono. Talvez, lembra quando eu falei que poderiam se sobrepor? Então, por exemplo, você tem falta de energia, você tem sono, às vezes aliado com problema psicológico, tudo isso leva você a se sentir não ter vontade de fazer as coisas, sabe? Então, para esse caso, você procure um especialista, tudo bem? E aí, depois que você procurar um especialista, a gente pode trabalhar junto como que a gente vai remodelar o seu planejamento. Mas é importante que você cuide de você primeiro, tudo bem? Não ver resultados. Por que vocês não veem resultados? Porque às vezes vocês pensam que o progresso, ele é uma linha reta. E ele não é. Ele é, no mínimo, uma exponencial. E aqui quem tá falando é engenheira. Quem não sabe a linha exponencial, ela é assim, ó. Você vai ficar um tempão ali, ó, coladinho do zero. Mas quando explode, explode de verdade. Então, não desanima se você já fez uma coisa 1 mês, 2 meses, 1 ano, etc. Porque esse é como se fosse uma energia acumulativa. E aí, quando ela explode, é geralmente quando as pessoas começam a notar que algo deu resultado, entende? E não vem o que você passou ali para trás. Então, estou aqui para te estimular a não desanimar porque você não tá vendo resultado. Vou deixar para depois, porque, eu já fiz exercício domingo, segunda, terça, já tem 3 semanas que eu tô fazendo, não tá adiantando nada. Vai, que tá tudo acumulando em você. Energia não desaparece, tudo bem? Ela acumula ou dissipa, talvez. Mas eu tenho certeza que a sua energia não está sendo dissipada. Distrações. E, olha, meu celular nem está aqui comigo enquanto eu estou falando com vocês. Mas eu sei que se você estiver no computador, se estiver no celular, do ladinho, e se você sentar para estudar, você vai abrir o WhatsApp, o Instagram, o Netflix, o não sei o quê. E quando você vê, passou 1 hora e você não fez. Então, um motivo do porquê você procrastina talvez sejam as suas distrações. E aí, para se livrar um pouco disso, quem sabe deixar o celular afastado, ou se uma distração sua sei lá, alguma coisa em casa. Tipo, ficar em casa me faz querer ficar na cama, que me faz não querer fazer nada. Então, procura ir para algum lugar. Óbvio que essa situação que você está deixando de deixar confortável, vai ser muito chato no início. Tipo assim, eu vou sair de casa para ir para a biblioteca estudar. Vai ser muito difícil.
Mas depois que ela se torna confortável para o seu cérebro reptiliano, vamos voltar aqui, ela vai se tornar mais comum, mais usual e vai fazer mais sentido para você. Então você precisa ter um pouquinho de persistência, tudo bem? Para todos esses que eu tô falando. E por último e não menos importante, o 10, que é o medo do fracasso. Gente, eu acho que esse é um dos que mais pega assim a gente, porque a gente foi criado assim, né, numa sociedade que muitas vezes quando a gente tem uma nova ideia, uma nova coisa, a gente é meio que estimulado a não, e a gente tem medo disso. A gente tem medo de ser reprimido por uma nova ideia, por um novo experimento, por uma transição de carreira, porque sempre alguém vai falar, não, você tá doido. Não, fica aí. Não, você vai mudar de emprego, você vai mudar de carreira, mas você trabalhou sua vida inteira com isso. Você vai começar do zero, porque também é desconfortável para aquela pessoa, para o cérebro reptiliano dela, pensar em... Imagina só, trocar o confortável pelo incerto. Então entendam que talvez o seu medo do fracasso realmente exista. E eu afirmo para você, em todos nós existe. Só que as pessoas, quando a gente para estudar, as pessoas mais bem-sucedidas, as pessoas que tiveram feitos incríveis, são as que mais fracassaram na vida. E sabe por quê? Lembra que eu falei daquela exponencial? Quando a gente vê o sucesso, ela já tá na fase de explosão e a gente não vê o que aconteceu para trás. Então, tiveram todos aqueles fracassos que ela ficou ali, que ela persistiu, que ela tava ali pertinho do zero, sabe? Eu vou tentar colocar aqui no vídeo o gráfico, mas senão eu vou enviar o material para vocês também. Então, saibam que por mais que você tenha medo de ser derrotado, e aí eu vou te dar um dado importantíssimo e eu quero que você fixe ele na sua cabeça. Se você melhorar só 1% todo dia 1%, no final de um ano, você vai estar 37 vezes melhor do que quando você começou. Olha que incrível, né? Porque é cumulativo, que nem eu falei pra vocês. E não é em linha reta, tá? Então, quando você pensar, mas eu tô fazendo isso, ainda não cheguei lá. Pense no ainda não cheguei lá, porque você vai chegar. Tudo bem? Então, realmente, eu queria passar para vocês toda essa questão de mentalidade, procrastinação e cérebro, como a gente funciona, porque é muito importante que vocês entendam que tudo isso é um processo, tá? Então, deixa eu ver aqui se eu não estou esquecendo nada. Isso é importante. Agora eu vou até tomar uma água. Porque tendo em vista tudo isso que eu falei pra vocês agora, eu quero que vocês pensem o seguinte. Uma ligeira mudança nos seus hábitos podem ser insignificantes até, no momento, né? Você pensa assim, ler 10 páginas de um livro por dia, meio tosco, né? Mas, gente, ao longo de uma vida inteira, essa pequena mudança é a diferença entre quem você é e quem você poderia ser. Entende? Faz muita diferença ao longo do percurso. Por exemplo, quando você pensa, sei lá, em um avião que vai fazer a rota, né? Se você mudar, se eu não me engano, é 3,5 graus, que é quase nada, né? 3,5 graus de um avião que saiu de uma certa localidade, se eu não me engano, eu não lembro de onde que esse avião estava saindo, tá? Mas ele deixava de pousar em Washington para pousar em Nova York. Pra você ver. E só uma mudança, porque ela foi acumulando ao longo do tempo. Quando você termina, você tá em duas cidades totalmente diferentes e muito distantes. Então, são 2 pontos muito importantes que eu queria passar pra vocês. Queria que vocês entendessem, e isso a gente já falou, mas pra colocar na cabeça de vocês. Hoje a gente trabalhou a parte de mentalidade sobre o planejamento, porque senão não tem como a gente... não tendo isso, a gente não tem como partir daí pra continuar. Então, eu quero que vocês internalizem que planejamento não é sobre controle, é sobre estratégia, e eu quero que cada um desenvolva a estratégia própria para a vida de vocês. Planejamento não é sobre te engessar, é sobre te libertar. Planejamento não é sobre ansiedade, é sobre tranquilidade, tá? Não é sobre os outros, é sobre você.
Então, por isso que eu tô passando tudo isso para vocês poderem dar o passo de vocês com vocês mesmos e saber o que se adequa melhor para vocês. Tá bem, queridos? Então, pra aula 1 foi isso. Amanhã nós temos encontro de novo. Liberarei o vídeo às 8 horas da manhã. Amanhã, dia 3 de abril, tudo bem? E eu espero vocês lá com o caderninho, tá? E se vocês sentirem no coração de vocês que vocês anotaram muito e quiserem postar, gente, eu vou ficar muito feliz de ver vocês assistindo essa aula, tá bom? Então, um beijinho e até amanhã.